A morte e ressurreição de Lázaro. A morte e ressurreição de Lázaro, descritas no Evangelho de João, capítulo 11, nos mostra como Deus é soberano na sua forma de agir, seja no sofrimento ou mediante a morte. Quando o Senhor Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente, a Bíblia diz no versículo 6 que o Senhor Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ora, tratando-se do seu amigo Lázaro e de Jesus Cristo como a própria cura, por que Jesus não foi logo de imediato? Essa atitude de Jesus poderia soar como um tipo de atitude desumana, não é mesmo? Mas observe, conforme está escrito no versículo 4, a morte de Lázaro tinha uma finalidade, um propósito, um objetivo. E qual finalidade? Qual propósito? Qual o objetivo da morte de Lázaro? A glória de Deus em seu Filho Jesus. Observe que, segundo a tradição judaica, acreditava-se que, após a morte, o espírito pairava sobre o morto durante 3 dias. E nesse período de 3 dias, o morto ainda poderia voltar à vida. Mas depois dos 3 dias de morto, segundo a tradição, só Deus poderia trazer o morto à vida. Então observe, um dia o portador levou para levar a notícia ao Senhor Jesus. Mais 2 dias de demora do Senhor Jesus ir até Lázaro. E mais 1 dia de viagem para que o Senhor Jesus chegasse até Betânia, até Lázaro. Então aí, soma-se 4 dias após a morte de Lázaro. Você entendeu a matemática e propósito de Cristo? Irônico, mas Jesus tinha que de fato demorar para ir até Lázaro, para que a situação piorasse, porque quanto pior a situação, mais evidente fica a glória de Deus na vida do homem. Já que a partir do 4º dia, só um milagre divino poderia trazer um morto à vida. Então Jesus só poderia estar lá justamente após o 3º dia da morte de Lázaro, para assim mostrar quem realmente ele é, o autor da vida e da morte, ou seja, o próprio Deus em pessoa. E assim é a vida. Às vezes eu e você, diante de um baita problema, pedimos socorro a Deus, mas ele às vezes não responde. E por quê? Porque tudo é no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele, conforme está escrito na Epístola aos Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.